Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Filho único de uma família muito religiosa e devota, William Oliveira sempre teve o sonho de ser um pastor evangélico. Desde criança, no interior do estado de São Paulo, ele costumava brincar de igreja e de ser pastor. E o sonho se concretizou e ele fez faculdade de teologia e ainda complementou seus estudos teológicos nos Estados Unidos. E quando retornou ao Brasil, teve sua vida transformada em 180 graus. Um pedreiro especial chegou para reformar a sua igreja, mas quem acabou tendo a vida transformada mesmo foi o William. E hoje ele está aqui para nos contar os detalhes dessa história. William, muito obrigada por ter vindo lá do Rio Grande do Sul, ter aceitado o nosso convite, não é isso? Obrigado você. Fala pra gente qual era o seu nível de envolvimento e da sua família também com religião na sua infância. Na minha casa nós já nascemos todos envolvidos com igreja, todo mundo, né? Desde pequeno. E a minha avó já levava a gente para a igreja. Eu cresci na região de Bauru, no interior de São Paulo. E desde pequena, a minha infância toda, né, foi crescendo na escola bíblica dominical, aí a minha mãe já levava na igreja, então eu não consigo me ver fora da igreja, né, tanto que tinha os cultos que eu dormia no banco da igreja, dia de quarta-feira, as brincadeiras, né, era sempre envolvendo a igreja, então a gente não tinha algo separado, vida social sem igreja, tudo era junto, era muito único a nossa vida ali, e eu cresci nesse ambiente. E você gostava daquilo ali, daquele ambiente? Amava, eu sempre me encantei com a questão do divino, com a questão da igreja, né? E quando olhava um pastor lá na frente, eu tinha pastores na família, vendo de terno, de gravata, aquilo lá me admirava. A minha avó materna que me criou, Dona Isabel, ela era analfabeta. E ela chegou um momento que ela ensinou os netos a ler a Bíblia, mesmo sendo analfabeta. Olha. Ela decorou o Salmo 91 porque um tio meu lia para ela e ela botava a gente no colo, né? E eu com 5 anos, ela colocava o dedinho ali e falava assim, olha o que está escrito aqui. Olha. Aquele que habita no esconderijo. E eu ia visualizando o que ela ia falando e ali então eu fui conhecendo as letras e comecei a ler a Bíblia com uma senhora analfabeta. Que coisa linda, que lembrança gostosa essa. Puxa vida. E realmente faz com que o coração assim bate um pouquinho, até verdade. Porque eu não tenho mais minha avó aqui, né? Está aguardando a ressurreição, mas toda a minha história está envolvida e que lembra ela, atravessando a cidade a pé, me carregando no colo, me levando para ir para a igreja. Às vezes, menino maroto, né? Domingo de manhã não queria acordar cedo, mesmo assim ela levantava, a gente andava em torno de 4 quilômetros para ir para a igreja. Olha. Então era alguém que... A gente, quem você disse? Só você e ela? Eu, a minha avó, meu avô e alguns primos que moravam ao entorno da nossa casa. Quer dizer, ela ainda rebanhava os netos todos? Todos. Vamos todo mundo para a igreja. E a brincadeira, por exemplo, assim, os meninos tinham sonhos, né? De ser bombeiro, ser médico, ser qualquer outra profissão. Mas na minha casa a gente sonhava em ser pastor, desde pequenininho. Eu lembro que tinha um soquete de feijão de madeira que a minha avó usava e eu pegava um terno do meu avô, uma gravata que quase ia lá no pé. E eu brincava de ser pastor, né? Eu gostava e pegava lá e ficava falando alto. Tinha alguns primos que até brincavam comigo de igreja. É interessante que a gente revezava. Um dia um ministrava louvor, o outro pregava e na minha igreja tinha que ter endemoniado. E tinha um que fazia papel de endemoniado. Eu nunca quis ser esse. Né? E quando chegou na juventude, o que é que aconteceu?
Bem, a juventude, na realidade, não me tirou, pelo contrário, me levou para mais perto de Deus. Eu comecei a me tornar musicista na igreja, me tornei baterista e sempre aquele sonho de poder estudar e ser um pastor. Então, toda a minha vida foi focada para isso, fui trabalhando para isso, mesmo ali nos 14, 15 anos, que poderia dizer que foi um período meio turbulento, mas mesmo assim foi um momento muito forte na igreja. Eu lembro as sextas-feiras que a gente ia para o monte orar, entendeu? O meu final de semana era todo envolvido na igreja, a gente ia para a escola bíblica dominical, ficava para o ensaio, às vezes almoçava na igreja e ficava para o culto à noite. Então eu lembro da minha vida sendo praticamente a igreja. Olha, e depois você conseguiu fazer o curso teológico? Fui, prestei o vestibular, né? Ali em Bauru, fui estudar, comecei no Instituto Teológico e depois para a faculdade. Aí fiz os 4 anos de teologia, me formei. Nesse inteirinho eu sofri um acidente automobilístico, né? Eu estava indo para um encontro ecumênico que havia, inclusive com um rapaz que era padre, e aí nós batemos de frente com um caminhão e infelizmente esse padre da Barra Bonita, ele veio falecer, né? E eu fiquei 21 dias na UTI, tive que interromper ali 6 meses do meu curso, mas já estava trabalhando no interior de São Paulo como um pastor acadêmico, né? Um estudante, já estava desenvolvendo, bem novinho, né? Que eu fui com 17 anos para a faculdade, com 19 anos já estava trabalhando já como pastor. Poxa vida, é legal a gente ver uma pessoa que nasce com um dom, com um talento e já desde criança já vai tendo a sua vida dirigida para aquele lado, depois cresce, tem oportunidade, né, de fazer os seus estudos naquela área, de se formar. Você se sentia bem ali, pleno, estava no seu lugar. Me senti realizado. Entretanto, quando eu fui para a faculdade, eu não tinha condições de pagar. Né? Eu, se eu não me recordo direito, mas eu acho que era 120 URV, a mensalidade, né? Unidade Real de Valores. E eu fui, não tinha condições, consegui pagar o primeiro, fui falar com o diretor, e aí eu limpava os quartos, os banheiros para poder ter meia bolsa e trabalhava numa igreja para poder ganhar os outros 50%. Então não foi fácil, né? Foi sempre muito, assim, lutando, buscando, né, para poder conseguir. Mas esses momentos de dificuldade, eles também ajudam a gente a ficar mais perto de Deus, não é? Sim, a dependência é maior, né? Aí você ora mais, busca mais. Ali que realmente você vê se é isso mesmo que você quer, né? Se é a opção certa para você. E ali, então, você teve tanta certeza que resolveu ainda completar seus estudos nos Estados Unidos? Eu fui depois para os Estados Unidos, né? Eu fui para estudar no Gordon Conwell, que é em Boston. Aí fui para lá, consegui uma bolsa pela Fundação Billy Graham. E estudando lá, comecei a trabalhar com uma igreja de língua portuguesa, né? Com os brasileiros lá. E nesse inteirinho que eu estava lá trabalhando com essa igreja de língua portuguesa, eu vim para o Brasil para visitar minha avó, visitar minha mãe, né? Eu não tive pai presente, os meus pais foram os meus avós e a minha mãe, claro. E nesse tempo que eu vinha para cá foi quando eu conheci a pessoa com quem eu sou casado hoje, sou apaixonado, que é a Lívia. Mas escuta, você veio só a passeio? Sim, não voltaria mais para o Brasil, né? E aí a Lívia amarrou você aqui e falou, olha, seu coração agora vai ficar aqui no Brasil. Isso mesmo. Ela queria voltar comigo para os Estados Unidos, tanto que a gente estava namorando, eu vinha, visitava, ficava com ela um tempo. E quando nós nos casamos, passamos a lua de mel e eu voltaria para os Estados Unidos. E aí levamos ela no consulado para tentar o visto, né? E foi negado o visto. Então, e agora? Casados, e agora? Eu tendo que voltar para a América do Norte, ela aqui. E eu fiz isso, eu voltei para lá, fiquei 3 meses, entreguei a igreja que eu pastoreava para um colega e depois voltei para poder viver com a minha esposa. E você continuou seu ministério aqui? Continuei. Aí eu fui para a região de Lins, que também é no interior de São Paulo, pastorei uma igreja boa lá. E pastoreando ali, houve um convite para vir para Bauru, que era mais perto da minha família. E eu vim para Bauru e de Bauru depois eu tive um outro chamado, um outro convite para pastorear uma igreja na cidade de Jaú. E o seu envolvimento ali como pastor, William, foi o tempo todo assim, envolvido, engajado, sem crises assim profissionais? Era aquilo mesmo que você queria e está resolvido? Como eu fazia parte de uma denominação evangélica que eu poderia ser part-time, eu poderia trabalhar em outra coisa, então isso nunca houve muito choque, tanto que eu trabalhei, né? Eu dei aula de inglês, aí eu também trabalhei num seminário naquela região, então isso não tinha dificuldade. O ministério para mim, ele sempre foi uma questão vocacional mais do que profissional. Então mesmo se eu tivesse que trabalhar em outra coisa e continuando a ser pastor,
Era isso, era um sonho. Então eu poderia trabalhar em outra coisa como trabalhei sendo pastor. E você se sentia realizado ali? Muito realizado. Jaú foi um período assim de crescimento da igreja, foi um período onde eu pude trabalhar com o que eu gostava, fazia um programa de rádio, minha esposa estava bem. Para um pastor jovem, né, feliz da vida, tinha uma filha nessa época e a igreja num período crescente, era a vida que eu tinha pedido para Deus e que eu entendi que Deus queria para mim. Como é que um pedreiro foi entrar na sua história e daí tudo mudou? O Luiz Barbosa, Luiz Barbosa e a Fátima. Eu precisei de um pedreiro, a minha igreja estava crescendo e eu precisei de um pedreiro que pudesse reformar a minha igreja, pudesse aumentar a igreja. E alguém me indicou esse pedreiro, o Luiz Barbosa. Eu fui, negociei com ele o trabalho e ele me deu um prazo, me deu os valores e ele começou. E eu ia reinaugurar o templo num domingo e na sexta-feira que antecedia a reinauguração, eu fui lá na igreja para ver como que estava o andamento, né? Tinha convidado várias pessoas, tinha colocado mensagem na mídia, então esperava um grande volume de pessoas para aquela festa no domingo. E quando eu cheguei na sexta-feira, entre 4h30 da tarde, mais ou menos, só estava o servente lavando ali as peças, as ferramentas, e eu perguntei do pedreiro, mas cadê o pedreiro? Ele falou, o pedreiro foi embora, né? O pedreiro é daquela igreja que não trabalha de sábado. Eu falei, mas como assim? Hoje é sexta-feira, não tem nada a ver com o sábado. Então foi nesse contexto que eu conheci o Luiz. Aliás, deve ter ficado com raiva dele, né? Num primeiro momento. Eu fiquei preocupado, fiquei assim chateado, porque eu havia combinado com os diáconos e os jovens que a gente ia fazer um mutirão naquela noite para poder ajudá-lo, né? Porque o piso não havia sido colocado ainda e a gente ia ajudá-lo. E eu saí daí e fui lá na casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, ele já havia tomado banho, estava todo cheirosinho. Esperando o sábado chegar. E aí eu perguntei, Luiz, mas você não vai lá? Pastor, mas eu sou adventista, não trabalho no sábado. E eu dizendo para ele assim, mas sábado é amanhã, né? Não é hoje. Porque eu sempre tive um problema com a questão do adventismo. Eu cresci, apesar de ser um lar bem religioso, era um lar também que tecia alguns preconceitos contra a igreja adventista. E dizia, né, que era seita. Então eu sempre via a igreja adventista como uma seita. Então não tive um contato, uma aproximação, não conhecia muitas coisas. E quando eu fui lá, o Luiz disse, então, não, eu não vou. E eu insisti, e ele falou, tá bom, pastor, pode ir lá, que daqui a pouco eu chego lá. Aí eu saí de lá, busquei pães com mortadela, Coca-Cola, porque como ia passar a noite, tinha que ser bem turbinado, né? Ai. E aí chegou 7h30 e o Luiz nada, e fui atrás do Luiz de novo. O Luiz não estava mais na casa dele, tinha ido para um pequeno grupo. E eu não achei o Luiz, chegou o sábado, ele também não foi, no domingo também chegou lá. A igreja estava praticamente sem condições de uso, tivemos que colocar uma lona sobre o piso, puxar alguns andaimes. Fiz a reinauguração mesmo assim, mas ficou muito feio, né? E aí eu praticamente culpei um pouco o Luiz e a igreja adventista. E você não foi tirar satisfação com ele? Falou, mas que negócio é esse? Na sexta-feira ele tinha sumido, né? O pequeno grupo salvou ele, né? Ai. Mas aí no sábado eu falei, não vou, deixa. No domingo também não foi? Não, mas quando eu peguei o microfone, aí eu tive que justificar a igreja e dizer que era por causa da igreja adventista que a gente não estava inaugurando. Já com aquela pitada de preconceito. Sim, com certeza. Aproveitou, né? E depois ele chegou na segunda-feira lá, mansinho? Chegou de manhã, com uma sacola nas mãos, né? Bateu lá na minha casa, aí eu cheguei e falei com ele, falei, Luiz, mas por que você não foi? Aí ele justificou, e ele falou assim, pastor, o senhor gosta de Apocalipse? Eu falei, claro que eu gosto, eu sou pastor, como que eu não vou gostar do Apocalipse? Eu trouxe umas fitas VHS, eu nem tinha mais videocassete em casa, trouxe umas fitas de VHS para você assistir. Do Apocalipse, do pastor Luiz Gonçalves. Eu nem sabia quem que era Luiz Gonçalves. E aqui fala sobre o Apocalipse. O senhor quer? Eu falei assim, é adventista? Ele falou, é. Eu falei, não, adventista eu não quero nada. Ele falou, mas eu trouxe aqui um pão também para o senhor. Eu falei, não, pão eu quero. Aí eu peguei aquele pão e dentro da sacolinha de pão, eu não sabia, mas tinha um livro, né, que ele me deu, um livro da igreja, e eu peguei, quando eu vi o livro, nem abri. Eu levei o livro para o fundo de casa, que tinha um tambor ali, joguei o livro e toquei fogo no livro, né? Porque eu não queria nada que fosse de seita. Botou fogo de verdade? No livro, não no pão. Sim. O pão eu comi. Mas botou mesmo fogo no livro? Pô, literalmente. Olha só. O preconceito, ele nos cega, o preconceito, ele nos distancia de Deus, o preconceito, ele nos aliena. Não era algo que eu queria, mas era algo que estava difundido na minha mente. Chega a ser uma atitude agressiva até. Sim, com certeza. Ignorante, né?
ignorante. Isso, bem bom. Mas então ficamos no 0 a 0, porque se ele ofereceu a mensagem, você não quis, ofereceu o pão com o livro, você botou fogo no livro e agora? Estava empatado, né? Mas o Luiz é algo tão interessante que o Luiz, ele é um evangelho vivo. O Luiz é uma pessoa simples, ele é um homem de família. E o que aconteceu? O Luiz não desistiu de mim. O Luiz continuou indo na minha casa e todas as vezes que o Luiz ia, ele levava um pão para mim, ele levava uma literatura, oferecia os vídeos e eu não queria. E para você ter uma ideia, o Luiz começou a frequentar a minha igreja. O Luiz ia de domingo, ele, a esposa, os filhos, e às vezes quando terminava o culto eu saía, né, falava para minha esposa, vamos orar mais porque o Luiz está se convertendo. Mal sabia eu o que estava acontecendo na dimensão espiritual. Aí um dia, voltando do futebol à tarde, e eu, assim, sem ideia para sermão, já tinha preparado alguma coisa, e eu lembrei de que o Luiz tinha tanto insistido nas fitas, e uma das últimas visitas a minha esposa fez com que eu ficasse com as fitas por questão de educação. E as fitas estavam guardadas. Aí eu fui na igreja, busquei no Ministério Infantil videocassete, montei na minha casa e coloquei o vídeo do pastor Luiz Gonçalves. E ele estava pregando as 5 colunas da verdade. E eu assisti aquilo lá chamou a atenção, mas não entrou no coração, entrou na mente. E eu achei interessante os pontos, e eu anotei tudo, e fui para a igreja à noite, anunciei o título do sermão, e eu preguei as 4 colunas da verdade. Olha! Tirei a lei, e preguei. Aí o povo gostou, pastor, mas que sermão! Enquanto as pessoas passavam pela porta da igreja me cumprimentando, eu estava pensando assim, descobri uma fonte de sermão. Olha! E eu comecei a assistir as fitas do pastor Luiz Gonçalves para poder pregar na minha igreja. Só que depois de um mês, mais ou menos, eu comecei a ter problemas, porque eu comecei a deixar de dormir, e nesse momento de deixar de dormir, eu comecei a me incomodar com a questão do sábado. E eu comecei a pesquisar. E eu fui pesquisar tudo sobre o sábado. E o Luiz frequentando a minha igreja, o Luiz indo na minha casa, e eu às vezes falava, Luiz, o sábado foi abolido, olha o que diz aqui a Bíblia. O Luiz nunca falou nada para mim, nem que estava certo, nem debateu. O Luiz nunca me deu um estudo bíblico. O Luiz me amou. E sabe o que ele fazia? Ele saía de lá da minha casa, pegava as respostas ou com o pastor ou com o ancião, e ia depois e deixava comigo as respostas. Nunca debateu. O Luiz, ele me deu amor. Ele me tratou com amor. Então, o que me mostrou o verdadeiro sentido do adventismo foi a vida do Luiz, sendo uma Bíblia aberta. Isso demorou 2 anos e 3 meses. Pois era isso que eu ia te perguntar, porque você estava 100%, se existe mais do que 100%, você estava mais que 100% envolvido, convicto, realizado. Você tinha sido talhado para aquela função que você estava exercendo. Estava ali numa igreja grande, desenvolvendo projetos de sucesso, reformando a igreja, aumentando, a igreja estava viva. E agora, de repente, você começa a se questionar nas suas crenças. Não passou em nenhum momento pela sua cabeça, falar assim, olha onde eu estou indo. Sim, com certeza. Não vai dar certo. Porque eu pensava assim, eu já li a Bíblia mais de 7 vezes de capa a capa, já estudei, tive a oportunidade de estudar fora também. Como que eu não via a questão do sábado? Como que eu não enxergava? E aí foi muito difícil, por causa do preconceito, e aí eu cheguei numa conclusão, bem, eu vou guardar o sábado, só que eu vou guardar aqui mesmo na minha igreja. Não preciso ser adventista para guardar o sábado. E comecei a tentar guardar o sábado ali, o Luiz me ajudando, me mostrando, me ensinando. Aí os livros eu já não queimava mais, comecei a ler, a devorar. Aí na escola bíblica dominical comecei a ensinar sobre o sábado, que já foi um choque com a igreja, porque o conselho da minha igreja me chamou e disse, pastor, o que está acontecendo? A gente está percebendo aí que o senhor está meio confundindo a questão doutrinária. E aí me chamaram a atenção e eu continuei pesquisando, e eu continuei buscando, né? E o Luiz fez 40 madrugadas, que é um projeto que a igreja tem, e nos 40 madrugadas ele pediu para Deus, não deixe o pastor William dormir enquanto não conhecer a verdade. Então assim, de um lado, Luiz me amando e orando, e de outro lado esse conflito de busca, de conhecimento, de ir atrás. Porque o que acontece, que estava em jogo ali, não era só um hobby. O que estava em jogo ali era uma vida inteira, era uma história, era a sua fonte de renda também que estava em jogo, era a sua família, porque sua esposa também compartilhava do mesmo ministério que você, né? Qual foi o ponto, o que foi que aconteceu, William,
que fez você se entregar, se render e dizer o seguinte: a partir de hoje minha vida vai nesse rumo? Quando eu trouxe um DVD do pastor Luiz Gonçalves, que depois eu o conheci, né, na Associação Paulista Central, aqui em Campinas, e ele me deu de presente. E eu levei e entreguei para cada membro da minha igreja, para cada família. E aí nós fomos num encontro em Avaré, um encontro da Igreja Adventista. E nesse encontro... Nós, quem você diz? Você? Eu e a minha liderança. Você e a sua liderança. Porque essa verdade eu não queria só para mim. Eu queria para todos. No momento que eu descobri que o sábado era o dia do Senhor e deveria ser guardado, é como eu disse, eu não pensava em ser adventista. Eu queria guardar a verdade bíblica com aquele povo que eu amava. Alguns eu havia batizado, feito casamento, apresentado filho. Então eu queria estar ali com eles e queria a salvação deles. Então não era simplesmente para mim. Como pastor deles, eu queria que eles também conhecessem. E aí depois que eu entreguei isso para cada um, que aí o conselho me chamou novamente e disse: pastor, desse jeito não dá. E eu tive que abrir a Bíblia com o conselho e dizer assim: está aqui, me mostra o que seja contrário. E aí eles disseram: não tem como mais. Aí eu percebi que seria impossível eu continuar sendo pastor da minha denominação e guardando o sábado lá. E aí eu tive que tomar a decisão. Mas, William, que angústia, você falando assim, né? Nosso tempo é tão pouco. Mas e os sentimentos que estavam por trás desse encontro, né? Foi um momento que rachou a sua história, um momento decisivo para você. Como que você saiu dali? A minha esposa saiu chorando, porque a gente estava muito certo daquilo que a gente estava crendo. Era muito verdadeiro para nós, era muito belo, era muito lindo. Então não tinha como a gente se calar, não tinha como mais a gente fechar os olhos. Foram 2 anos e 3 meses buscando todas as objeções, lendo todos os livros contra e a favor, e nós chegamos a uma conclusão: o sábado é o dia do Senhor. E a segunda conclusão qual que foi? A Igreja Adventista é a Igreja de Deus. Então você falar isso para suas ovelhas, para as pessoas que te amam, para minha mãe, para minha avó, Sim. Então isso foi o mais difícil. Mas Deus foi trabalhando conosco, e quando nós tomamos essa decisão, as pessoas já viam o brilho nos nossos olhos. Então já não tinha mais como nos calar. A igreja já estava muito forte dentro de nós. Quer dizer, ao mesmo tempo em que foi um momento de dor, foi também um momento de libertação. Descoberta, de alegria, de paz, de realização. Faz quantos anos isso, William? Olha, eu me batizei em 2007. Né? 7/7/7 foi a minha decisão realmente. Né? Olha só. E eu me batizei no batismo da primavera, depois. Que coisa linda. É óbvio que a gente não desmerece toda a base religiosa que você teve. Deus continuou o trabalho dele, continuou trazendo novas verdades para a sua vida, né? Para a sua busca espiritual. E hoje, depois já de tanto tempo, você que viveu tantas experiências lá e tantas experiências aqui na Igreja Adventista, né? Como que você interpreta esse caminho espiritual pelo qual Deus tem te guiado? Eu sou feliz porque Deus não permitiu somente a salvação para mim. Deus permitiu para a minha família. A minha mãe, eu pude batizar minha mãe descobriu um câncer e minha mãe faleceu recentemente com 61 anos de idade. Então eu pude fazer a profissão de fé da minha avó, que me criou na igreja. Eu pude batizar minha mãe, junto com a minha filha. Então, assim, a Igreja Adventista, ela não foi mais uma igreja. A Igreja Adventista, ela foi um estilo de vida que realmente nós adotamos. Então, hoje eu posso dizer que eu sou um pastor completo sendo um pastor adventista. Hoje eu posso dizer que pessoas me ajudaram a chegar, como Luiz Barbosa, a Fátima, o Dr. Nelson Pedromo, que é um médico lá de Jaú. Pessoas que me ancoraram, que me apoiaram e me fizeram ser o que eu sou hoje. Porque antes de ser um pastor, eu sou um adventista do 7º dia. Puxa vida, olha que testemunho forte esse seu, que história maravilhosa. Teria ainda tanto mais para a gente conversar sobre isso. Infelizmente o nosso tempo é tão curto, mas a gente tem um momento aqui das perguntas rapidinhas no nosso programa. E o que é que vem à sua mente, William, hoje? Você é um pastor da Igreja Adventista, fez, né, os cursos de complementação teológica, e atua 100%, não é isso? Como um pastor de tempo integral da igreja? Olha, você fez uma colocação que eu acho interessante. Quando eu vim para a igreja, eu poderia ter feito só a convalidação. Mas eu estava tão apaixonado pela igreja, tão admirado, que eu pedi para fazer completo. Porque eu fiz novamente os 4 anos novamente, porque eu queria ser um pastor adventista completo.
Porque quando a gente quer construir uma boa casa, a gente não vai procurar um bom engenheiro, se vai passar por uma cirurgia. Não que os colegas que fizeram a complementação sejam diferentes, certo. mas eu queria ser um Você pastor entendeu adventista assim, completo. Que bonito isso, fez os 4 anos completos de Os 4 anos. E a igreja sempre tem me dado oportunidade. Me chamou para Santa Catarina, onde eu fui pastor ali em 3 distritos, fui muito bem acolhido. Hoje estou numa igreja que é a Igreja Floresta, lá em Porto Alegre, onde eu me sinto realizado, me sinto assim, feliz da vida. E é a minha vida é para isso continuar, né? Como você já sonhava desde a infância, Isso mesmo, até o fim agora, né? E o que é que vem à sua mente quando você pensa na palavra Deus? Eu penso que Ele é a plenitude de tudo. Beleza. Cristo. Sucesso. Família bem. Felicidade. Realizando-se na profissão que escolheu. Um sentimento constante. Eu amo estar com os irmãos, amo estar com os filhos. Eu acho que é o amor. Uma dica. Toma a decisão hoje. Amanhã pode ser tarde. Um medo. Perder os filhos. Perder, quando eu digo para a eternidade, perdê-los. Um sonho. Jesus voltando. Uma música. Uma música, são várias músicas, mas é uma música que coloca, quando diz assim que o Senhor me coloca nos seus ombros. Eu não sei o título dela, né? Mas é uma música em inglês. Eu acho que é You Raise Me Up. You Raise Me Up. That's right. Linda mesmo. Um mistério. O pecado. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Para todos que estão nos assistindo, para todos os pastores que estão lutando agora para conhecer a verdade, pessoas sinceras que estão, nesse momento, assistindo o seu programa e que estão nessa luta interior. Vai ou não vai? O abraço é para eles. Você tem um verso da Bíblia querido, que te dá força? Jeremias 29:11. Pois eu bem sei, né, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pastor William, sua bênção está sobre esse programa. Amém. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que aquela obra que Deus começou dentro do seu coração lá na infância, que Ele consiga completar essa obra no seu coração, na sua vida. Que essa fé que transborda de você, que ela possa ir arrastando multidões para o reino de Deus. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E assim a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, youtube.com/NT 180 Graus, ou pelo Facebook, facebook.com/180 ponto da virada, e também no Instagram, @180 ponto da virada. E nós terminamos jubilosos esse programa de hoje, porque, como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigado pela sua companhia, nós nos vemos no próximo programa.